Aleluia, graças a Deus. Amém, queridos? Quantos podem dar um glória a Deus aí? Amém, bem forte, né? Um glória a Deus de homem, né? Aqui está só os homens valorosos, amém? Então vamos dar um glória a Deus mais uma vez? Glória a Deus, aleluia, querido. Vamos aplaudir o Senhor, aplauda Jesus nessa tarde, né? Ainda estamos aqui no entardecer, né? Amém? Graças a Deus, querido. Glória a Deus, querido. Você que está chegando, seja bem-vindo, né? Seja bem-vindo, né? A casa do Senhor. Aqui o nosso, como já falou o nosso irmão Andrew, né? Nosso primeiro encontro de homem, né? Homem de honras aqui da IDPB Parque 10. Então é uma honra tê-lo conosco aqui, participar desse encontro, né? Para que nós estamos aqui. Ainda falta alguns irmãos chegar, né? Estão chegando do trabalho, saindo do trabalho, mas em nome de Jesus, logo mais eles estarão aqui conosco, louvando e glorificando o nome do Senhor, porque é isso que nós viemos fazer aqui nessa noite, amém? Ouvir a palavra, glorificar o nome do Senhor, né? E eu creio que o Senhor está no controle de tudo. Essa semana foi uma semana assim, como sempre diz a pastora aqui, atípica, né? Porque a gente passou por muitas lutas, não foi fácil para nós estarmos aqui, querido. Passamos por lutas, passamos por alguns aparelhos da igreja queimaram aí nesse temporal, nesse último vendaval que teve. Perdemos o nosso Wi-Fi da igreja, que a Tabita está correndo atrás aí para ver se a gente consegue. Perdemos algumas lâmpadas aí, daqui logo mais a gente vai precisar. Isso não estranho não, foi aí a última tempestade, o raio, né, que deu aí, que afetou aí toda a cidade de Manaus e atingiu aqui um pouco, né? 15 minutos antes de você chegar aqui, 20 minutos, para completar, subiu um animal aqui, um gato, derrubou esse negócio aqui todo no chão, era lâmpada, era fezes de animal, osso de peixe aqui dentro, foi um corre-corre. O pessoal do Ministério de Louvor chegando, tive que ligar para alguns adolescentes vir aqui na pressa. O pastor Ferreira ainda desceu ali se arrumando, terminou de se arrumar aqui com a vassoura, a sulamita aqui, para a gente poder recepcionar vocês aqui, para vocês verem que, né, não foi fácil, não é? Mas o Senhor nos deu a vitória, porque nós estamos aqui nessa noite para ouvir a sua palavra, não é? Já começamos a louvar aqui o Senhor e nós vamos continuar agora com a nossa primeira palestra, com o nosso preletor que já está aqui, não é? Eu quero convidar aqui o nosso pastor Cláudio, aqui o nosso amigo, nosso irmão lá da IDPB Redenção, que está trazendo uma palavra abençoada para nós aqui nessa noite, querido. E eu gostaria que você se pôsse de pé para a gente fazer uma oração para o nosso pastor aqui. Que você imponha. Que você impõe agora a sua mão para cá, para o nosso pastor. Amém? Para nós orarmos pela vida dele. Um canal de bênção, né? Que o Senhor trouxe aqui para nos abençoar através da sua palavra nessa noite. Amado Deus, Pai Todo-Poderoso, nós estamos aqui na tua presença, na presença de uma pequena parte da tua igreja que já está aqui, Senhor, nesse primeiro encontro de homens aqui da nossa IDPB Parque 10. E nessa tarde maravilhosa, tu nos deste o privilégio de nós podermos estar aqui junto com o nosso irmão, com o nosso pastor Cláudio, que aqui está, Senhor. E nós cremos que tu separaste uma palavra para nossas vidas, através da vida dele, Senhor. Por isso nós queremos te apresentar a vida do teu servo aqui nessa noite, Pai querido. Sê com ele, Espírito Santo de Deus, e guarda, Pai, a ele, Deus, direciona ele aqui através dessa palavra, para que através da vida dele nós possamos ser admoestados, possamos ser alimentados, possamos ser fortificados através da tua palavra, Pai querido. Nessa tarde, nesse final de tarde, nesse início de noite que nós estamos aqui, que nós nos preparamos, Senhor, para ouvir a tua palavra, para estar aqui junto, Senhor, para louvar e adorar e glorificar o teu nome. Nós te apresentamos o teu servo, Senhor. Fica com ele, sê conosco nessa noite. É no nome santo do Senhor Jesus Cristo que nós te oramos e que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Graças a Deus.
Boa tarde. Tudo bom, meus irmãos? Eu vou fazer um acordo com vocês. De acordo com o que a palavra vai falando com você, você vai se aproximando. Se a palavra for atingir o seu coração, você vai se aproximando. Se não se atingir, aí você pode ficar no seu lugar. Porque eu acho que isso é um assunto muito importante, mas a verdade é que eu sou mais novo do que muitos aqui. Eu sou um pai de um menino de 6 anos de idade, o Estevão. Alguns aqui já têm os filhos adultos. Alguns aqui já são até avós, né? Outros são bem novinhos. Mas a verdade é que todos somos homens. E eu vim agora de Itacoatiara, estava com o pastor Aldo, lá da Monte Carmelo, estava lá em Itacoatiara. Nós ficamos 5 dias sendo ministrados por um tema chamado família. E nós conversamos sobre tantas coisas, nós conversamos com os adolescentes, conversamos com os jovens que eu digo de 30 anos, né, recém-casados. Nós falamos com os casais, nós falamos sobre criação de filhos, nós falamos com a liderança. E Deus ministrou muito. Eu pensei que eu ia chegar lá e dizer, eu tenho algo novo. E nós compartilhamos e recebemos. Eu creio que eu e minha esposa recebemos mais do que nós damos. Porque é maravilhoso quando Deus se move no nosso meio e Ele começa a falar aos nossos ouvidos. E se você abrir o seu coração nessa tarde, eu tenho certeza que Deus vai te dar muitas respostas. Além do texto, além da palavra, no mesmo Espírito, Deus vai falar ao teu coração. Se você deixar o seu coração aberto, eu tenho certeza que você vai pegar uma chave e virá-la na sua vida. E esse dia vai ser um divisor de águas. Temos congressos de mulheres para tudo que é jeito, irmãos. Tabitas, nós temos congressos de mulheres. Tem um projeto lá na igreja que está sendo sobre a mesa, mulheres em ação. Há tantas coisas, mas para homens há tão pouco, não é verdade? Para homens não tem nada. Parece que para homens um evento é churrasco e futebol. E há alguns anos o Senhor tem ministrado no meu coração sobre conversas de homens. E meninos precisam ouvir conversa de homens. Jovens têm que andar com os homens. Há muito do que tem que ser compartilhado por uma próxima geração e há muito que foi perdido. Eu acredito que Deus chamou aqui hoje esse homem que está aqui, que vai vir agora à noite, Jorge. Ele é um referencial para a minha vida. Ele é um referencial para a minha vida. Ele é o meu pastor. Sobre casamento, sobre criação de filhos, sobre finanças, sobre vida com Deus, sobre aconselhamento. E eu tenho certeza que o que eu vou começar aqui vai se encaixar muito com o que ele vai fazer. Então, bote teus ouvidos, me dê um crédito. Me dê um crédito nesse dia, amém? Feche seus olhos. Bendito Senhor Jesus. Bendito Senhor. Como o Senhor nos ama, Senhor Deus. Nós, Senhor Deus, o Senhor poderia ter dado a autoridade da terra para outra geração. O Senhor poderia ter exterminado o homem da face da terra quando ele pecou contra ti. Mas o Senhor nos amou, o Senhor nos fez a tua imagem e semelhança, para que a gente exercesse domínio nesta terra, para que a gente, Pai, expandisse o teu reino, expandisse, Senhor Deus, a tua liderança sobre esta terra. Um homem perdeu esta liderança e outro homem conquistou essa liderança. Nós vivemos por ele, nós morremos por ele, nós queremos ser imagem e semelhança dele. De fato, a nossa família, nossa esposa, nossas mulheres, elas têm que nos enxergar como Jesus Cristo.
E eu sei, Senhor Deus, é muito difícil isso. Quem pode dizer que é igual a Cristo? Pois é, houve homens corajosos que puderam dizer, Senhor, para ser imitadores do Senhor como Ele é. E nós queremos ser essa geração de homens honrados, homens que honram homens servidores, homens que são admirados por suas famílias, homens que dão sua vida por suas famílias, homens que farão de todas as famílias da terra benditas, homens que vão liderar uma nova geração, uma geração que vai impactar todas as casas, uma geração que terão filhos que serão quebrantados, uma geração que vai estar em todos os lugares, que vai ser o fermento que leveda toda a massa. Homens que aonde estiverem, a revolução vai acontecer, a transformação vai acontecer, a bênção vai estar naquele lugar. Homens que são honrados pelo grande homem Jesus, que são quebrantados, homens que são íntegros, teleios, inteiros, homens que podem dizer que são a imagem e semelhança do Filho, homens que são a imagem e semelhança do Pai para os seus filhos, homens que são cheios do Espírito Santo e possam ser chamados de Barnabé, filhos da consolação, homens que são rochas, homens que são inabaláveis, homens que são telhado para sua casa, homens que são guardadores, protetores, homens que compram uma briga para servir ao reino de Deus e que levam um dano para que outros sejam protegidos. Homens que serão conhecidos não como os valentes de Davi, mas como os valentes de Jesus Cristo. Homens que não podem esconder a sua natureza forjada no Calvário. Homens que não conseguirão esconder, que não precisam dizer e ter a sua carteira de cristão, mas homens que a sua própria essência manifesta a glória de Deus, num tempo onde a família está sendo destruída, Senhor. Pai, usa a nossa vida, usa o nosso ser, alinha-nos com a Tua verdade. Senhor Deus, passa em revista o Teu exército e alinha eles, porque aqui tem corações nobres, homens que sinceramente querem buscar a Tua face, homens que sinceramente querem ser a imagem e semelhança do Senhor nesta terra, homens que querem ser sal, luz, carta de Cristo escrita nos seus corações, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Nós te convidamos, nosso perfeito exemplo de homem, nós te convidamos, Jesus Cristo, esteja aqui conosco nesses momentos, nessas horas, no decorrer, que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, fale ao nosso coração. Não permita acusação, não permita engano, não permita, Senhor Deus, que o inimigo coloque o seu joio. Aqui é terra de trigo, e trigo real. E é nisso que te adoramos, e nisso que te exaltamos, Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém, então. Irmãos, pode sentar. Como eu disse, eu tenho 41 anos. Sou mais novo do que alguns, mais velhos do que outros, mas todos somos homens. Eu quero compartilhar algo que Deus tem ministrado no meu coração e que eu disse, essa palavra é para nós. Números capítulo 13. Em Números capítulo 13 nós vemos uma passagem que ela tem muito a nos ensinar. Está escrito assim no verso 1 em diante. Todos acharam aí?
Disse o Senhor. Quem disse, irmãos? Foi Deus, né? Então não foi Moisés que disse. Não foi uma ideia humana. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Isacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filhos de Num; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Azer, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vosfi; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maque. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou para espiar a terra. E a Oséias, filho de Num, da tribo de Efraim, Moisés chamou Josué. No verso 25, diz assim: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela, e o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam a terra do Neguebe. Os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam a montanha. Os cananeus habitam no pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens com que ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo desse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltar para o Egito? Diziam uns aos outros: levantamos um capitão e voltemos ao Egito. A glória do versículo 10. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência os ferirei e os deserdarei, e farei de ti um povo maior e mais forte que esse. Vou parar por aqui.
Mas não feche sua Bíblia, tá? Números capítulo 13 é uma passagem que você não vê em outra passagem, você não vê em um outro lugar tão descrito como aqui. Irmãos, eles eram príncipes, eles eram representantes de milhares. Quando você vai ver o censo de Israel, você vai ver que estamos falando numa escala de milhares para cada tribo. E esses homens, que não diz que são rapazes, mas diz que são homens, eram creme de la creme, o melhor dos melhores. Aqui diz que eles eram cabeça do meio daquele povo. Eles não eram só príncipes no sentido que eram filhos, eram príncipes no sentido que eles eram homens de influência, de grande influência no seu povo, homens reconhecidamente como os melhores de cada tribo. Esses homens tiveram uma missão: fazer um reconhecimento. E eles foram e ficaram 40 dias andando naquela terra. E Deus pediu para eles fazerem isso. Alguém diz, poxa, Moisés era para ter entrado logo, né? Não, Deus pediu para que eles fizessem isso. Deus pediu para que eles vissem que o que Deus tinha prometido é verdade. O fruto que ele fala era um cacho de uva na qual 2 homens tiveram que carregar. Aquela era a promessa de que era uma terra que manava leite e mel. Por que mel? Mel é o fruto. É o fruto do campo. É o fruto das flores, é o que você poderia colher, é um fruto perfeito. E leite é um fruto perfeito, que é o fruto dos animais, ou seja, havia bastante pasto. Deus nunca disse que não ia ter inimigos. Sabe? A gente, quando conversa lá na igreja, a gente tem um curso que eu faço há 12 anos, que é o curso de noivos. E aí no curso de noivos a gente não engana ninguém não, são 8 semanas. A gente já está com 4 semanas que está fazendo o curso dessa vez. Ano passado foram 14 casamentos. E esse ano são mais 7 casamentos. Fora os que não puderam fazer o curso. E a gente diz para eles a passagem que Jesus disse para a igreja: no mundo tereis aflições. Só quem é solteiro acha que casamento não tem. É só comer pipoca e assistir filmezinho, coladinho, abraçadinho. Não é verdade? A gente tem as nossas guerras lá dentro. A gente tem o primeiro ano que a gente apelidou de o ano do terror, pastor. Por que é o ano do terror? Porque é o ano, meu irmão, de adaptação. São 2 choques de cultura. Eu, por exemplo, não jantava. Eu fui criado a vida inteira, não jantava. A gente fazia um lanche, a mamãe fazia um Nescau ali. Era a geração da década de 90, né? A geração que tinha que dar um jeitinho para o dinheiro render. É a geração que o Collor congelou todas as poupanças. Então, a gente era igual ao americano. A gente tinha uma refeição boa e o resto era tudo só para equilibrar. E aí, a minha família a família da minha esposa tem um negócio do jantar e o inteira. Eles jantam bem, e aí depois desce um bolo e um cafezinho. Eu digo, meu Deus, tem espaço. O resultado disso foi de 72 quilos para 94, e hoje eu estou com 104. Hoje eu não sei deixar de jantar, gente. Eu só não janto quando eu estou de jejum, que aí o Senhor me dá suporte. Mas eu prefiro não almoçar, eu prefiro não jantar, porque a cultura dela entrou. Mas o primeiro ano foi complicado, porque eu dizia, eu não quero jantar. Ela disse, pô, mas eu vou comer sozinha. Aí hoje ela não quer que eu jante mais, porque ela diz, tu tá muito gordo, né? Tem um choque de cultura. É uma toalha que é jogada no chão. Eu, por exemplo, não sei se vocês são assim, mas eu sou do tipo que eu chego em casa, eu tiro a minha roupa, penduro a calça onde tem que pendurar, boto a roupa, a camisa suja onde tem que botar. Eu chego do tipo que bota a chave e tem que ter o canto da chave. Por isso que eu coloquei um lugar para pendurar a chave, porque eu tenho que colocar aquilo lá.
Porque quando eu chegar de manhã e estiver saindo, eu vou procurar a chave lá. E às vezes a chave, ela pega, a minha esposa é do tipo que pega a chave e diz, abre a porta e joga no sofá e vai andando. Minha esposa é assim. E eu vou à loucura, porque a chave, o local da chave está aqui, o sofá está aqui. Eu não consigo enxergar que a chave está aqui. Porque eu preciso que as minhas coisas estejam ali. E aí eu digo no curso que tem coisas que vão mudar, tem coisas que não vão mudar ou amenizar, e é assim que continua. E a gente sempre tem que estar conversando com as nossas esposas, tentando explicar para elas quem nós somos. Só que às vezes a gente tem dificuldade para entendê-las. E na verdade eu acho que não chegamos lá ainda, né, irmãos? Eu percebi uma coisa, que eu tinha um problema igual esses caras. Esses caras viram os gigantes, eles viram as qualidades e eles viam os gigantes, sabe? Porque a gente sempre diz assim, você vai ver os defeitos, você vai ver as qualidades e você vai botar na balança. Vale a pena casar? Porque quando o casal chega perto do dia do casamento e eu pergunto para ele, quais são as qualidades? Aí começa, tem um monte de qualidade, o cabelo dela é bonito, a corpa dela é bonita, as falas dela é bonita, ela me trata bem, ela faz carinho, cafuné na minha cabeça, é muito bonito. Aí eu digo, me dá um defeito, mas me dá um defeito feio mesmo. Aí o cara, não, ela é perfeita. Eu digo, coitado. Se você está nessa condição e ainda não viu o defeito, meu irmão, pede para Deus te abrir o olho. Porque, meu irmão, só teve um perfeito, ele subiu. Ele disse que ia voltar, mas até lá, nós estamos nessa. Teve um rapaz que chegou comigo, pastor, 11h30 da noite, ele me liga, pastor, posso conversar? Aí eu digo, 11h30 da noite, o cara trabalha de 6 às 6, de lá ele vai para a faculdade. Irmão, nunca que esse cara me chamou. Era do tipo que quando eu falo para ter uma reunião rapidinho, de 15 minutos, ele diz, pastor, eu estou muito cansado, sabe? Aí ele, 11h30, diz, mano, vamos combinar para sábado? Ou vamos combinar para amanhã, mais cedo? Amanhã tu tá, não, pastor, eu vou aí. Meu irmão, você não está cansado? Não, pastor, não estou não. Eu digo, eita Jesus, já foi logo, preparei meu cantinho lá e ele foi lá comigo. Aí ele chegou comigo, ele disse, ele estava noivo, faltavam mais 3 semanas para o casamento dele. Aí ele chegou comigo e disse, pastor, vou logo direto ao ponto. Ele estudava junto com a noiva dele na Uninorte. Aí ele chegou comigo e começou a falar o relato dele, que a mulher estava estranha, que estava com um mau humor terrível, que estava mal-humorada com todo mundo lá na faculdade, mas especialmente com ele não sabia o que era. Aí eu comecei a abrir um sorriso, e ele disse, eu não entendo, eu nunca vi ela desse jeito, ela sempre foi tão mansa comigo, ela sempre foi tão boazinha. E era a mulher que tinha dito que se ele aprontasse com ela no curso de noivo, né, que a gente tem um momento lá, se ele aprontar, ela ia arrastar a cara dele no asfalto. Eu não sei onde ele vê toda essa mansidão. Para uma mulher prometer que vai arrastar a cara no asfalto do marido, é porque... E ela faz. Beleza. Aí ele diz, ela sempre foi tão boazinha comigo, eu não sei o que foi que eu fiz. Aí eu comecei a sorrir, olhei para ele e falei, tá dando certo! Aí ele disse, pastor, enlouqueceu. Porque eu falei para ele, meu amigo, finalmente essa mulher quebrou a casca, ela está confiando tanto em você, que ela está mostrando uma parte feia. Ela está se sentindo tão à vontade com você, que ela se permitiu, talvez involuntariamente, a mostrar uma parte feia dela para você. A mulher vira o Hulk quando está com o TPM. Pronto. Aí eu falei para ele, o que você vai fazer com isso agora? É o que eu preciso saber. Porque é daqui para ladeira acima. Aí eu digo, essa mulher sempre se protegeu.
E ela decidiu, ela olhou para você, ela viu um homem que ela admira, ela viu alguém que ela confia, e ela decidiu mostrar algo que ela não mostra para ninguém, talvez só para a família dela. O que você vai fazer com isso? Sabe, tem uma coisa que eu tenho muito temor de perder: a presença de Deus e a admiração da minha mulher. O homem que perde a admiração da sua esposa, seu casamento já está morto e você não sabe. Aí você diz: eu sou solteiro. Pois é, você como solteiro, como é que as mulheres da igreja lhe enxergam? Com admiração ou como um bobo? Ou como um bufão? Ou como alguém ranzinza? Como é que as pessoas enxergam você? Principalmente as que estão mais próximas de você. A admiração é o que nós desejamos. Todo homem deseja ser amado? Não, admirado. Porque nós entendemos a palavra honra como admiração. Nós chegamos do trabalho, nós gostamos de chegar e que a nossa esposa, pelo menos de vez em quando, né, ela tenha feito aquela comida gostosa que a gente gosta, mas no mínimo nós gostamos de chegar e a comida está quentinha. E talvez a gente chegue um pouco mais tarde, mas a comida está quentinha, não está pronta. E não, tem um negócio aí na geladeira, esquenta e come. Para mim, isso é desonra. Por quê? Porque mostra que ela não me admira. E em algum momento eu perdi essa admiração. Claro, vai ter um dia que ela vai estar cansada, que você chegou e alguma coisa aconteceu e não foi possível fazer a comida, e a gente pede uma comida, né? iFood, né? E a gente pede. Mas você sabe quando a sua esposa, ela diz: amor, essa camisa não está legal. Amor, eu passei, eu lavei, ou eu preparei aquela roupa para você ir lá no congresso, no seminário com os homens. Ser admirado é tudo que nós queremos de nossa família. Esses homens, isso tem muito a ver com como nós nos enxergamos. Esses homens, eles se viam como gafanhotos, e a maneira como você se enxerga é o padrão da sua fé. E é o padrão como as pessoas vão lhe ver, porque nós nos mostramos como os outros nos veem. Você já viu o segredo do super-homem? O super-homem usa máscara, gente? Não, né? Como é que o super-homem faz? Qual é a máscara do super-homem? A máscara do super-homem é o Clark Kent. Porque o alter ego dele é o Clark Kent. É diferente do Batman. O alter ego do John Wayne, como é mesmo? O Bruce Wayne, é o Batman. De dia ele é um filantropo, ele é o filho, ele é que todo mundo conheceu, mas à noite ele bota uma capa e diz: I'm Batman, né? Eu sou o Batman. O Superman não, ele é um kryptoniano, ele é um alienígena, ele é alguém que tem poderes que os outros não têm, ele é alguém, ele não é um ser humano, mas a máscara dele é o Clark Kent. Aí você diz: como alguém não consegue enxergar ele com aqueles óculos? Não é os óculos, irmãos. No segundo filme dele, do filme bem antigo mesmo, na década de 70, de 80, que é o Christopher Reeve, né? Aquele para mim é o Superman. Ele está querendo se revelar a Lois, mas ele está como Clark. O Clark, ele fica com o rosto para baixo, ele não olha nos olhos, ele desvia o olhar, ele está com a costa um pouco encurvada, ele fala sem segurança, né? Ele é passivo, ele é meio destrambelhado. E quando ele vai querer se declarar para ela, como é que ele faz? Ele tira o óculos, ele começa a crescer. Ele começa a passar a postura verdadeiramente que ele tem. Ele muda a voz dele. Ele fala: Lois. Tem alguns jovens que não estão casando na igreja porque eles estão usando um alter ego. Eles não estão vivendo como eles não nasceram para viver. Estão passivos,
Eles se escondem por uma imagem cômica. Vive fazendo gracinha. Vive, mas tudo para esconder o quê? Insegurança. Ele se vê como gafanhoto. Sabe, gente, o problema não é que os gigantes são gigantes. Eles, de fato, são gigantes, são os filhos de Anak. Não foi uma visão deturpada que eles tiveram dos inimigos. Foi uma visão deturpada que eles tiveram sobre si. E eles eram líderes de líderes de líderes de líderes. Se você se enxergar como um fraco, você vai ser um fraco para todo mundo. Sabe, às vezes eu vejo algum jovem, adolescente mesmo, 17, 18 anos, e aí eu, 41 anos, casado, trabalhador, pastor, chego lá com ele, vou ensinar algumas coisas para esse menino, né? As coisas da vida. Aí eu chego e pergunto dele, isso aconteceu comigo algum tempo atrás, ainda não era pastor, mas eu fui conversar com um rapaz e pergunto, e aí, meu filho, como é que tá? O pastor gosta de puxar assunto, né? Aí eu fui perguntar, como é que tá? Qual é o seu interesse? Ele estava lá na igreja, fazendo um serviço de lavar banheiro lá, fazendo algumas coisas. E aí, eu fui perguntar dele, e aí, quais são os seus projetos? Aí o menino começou a me dar os projetos dele. Vou fazer, vou servir, do servir já estou prestando concurso para poder ser oficial e tenho um projeto disso aqui. Aí eu perguntei, mas tu tem dinheiro guardado? Já tenho tantos mil guardado, tantos para ser investido. Já tem interesse em alguma moça? Tem uma moça que eu já tenho interesse nela, ainda não me declarei no sentido porque ainda não é meu tempo, mas é alguém que eu estou orando. Meu irmão, o menino foi dando um show. Eu digo, eita Jeová, chegou a sair de lá assim, ai, a costa doendo, mas feliz. Feliz. Você pode dizer, todos os projetos dele vão dar certo? Não sei. O homem faz seus planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Mas se o homem não fizer planos, como é que ele vai saber? Se você não semear o campo, como é que você vai colher? E eu fiquei muito feliz, eu digo, glória a Deus. Eu queria ser igual aquele garoto quando eu tinha 17 anos. Porque é o tipo do cara que vai sentar entre príncipes. É o tipo do cara que tu vai dizer, pô, mas esse cara novinho é juiz? Mas tu não sabe. O projeto dele começou com 17. Sabe, gente, você pensa que não, mas Deus está investindo na nossa vida desde cedo. Davi foi chamado das malhadas para poder ser ungido por Samuel aos 17 anos. Ele foi rei sobre Hebron aos 30 e foi rei sobre todo Israel aos 33. José foi chamado aos 17, ele era um ingênuo, você podia dizer que ele era ingênuo, você podia dizer que ele estava meio gabola com aquela roupa nova, ou meio gabola com os sonhos que ele estava tendo, mas aos 30 anos ele se tornou vizir sobre o Egito, aos 32 os irmãos vieram, e aos 33 o sol, as estrelas e a lua se prostraram, os feixes de trigo dos seus pais se prostraram. O que era isso? Toda a sua família foi salva. Não só a família, mas todo o Egito. Aí você diz, e os outros? Meu irmão, eu tenho Moisés, eu tenho Samuel, eu tenho Davi, já falei sobre Davi, né? Salomão, eu tenho Jesus, gente. Homens que não tinham nada de muito potente, mas eles decidiram fazer uma coisa. Eu estou vendo gigantes na minha frente. Eles são imensos, as suas cidades são fortificadas, há diversos tipos de adversários, mas nós vamos comer ele como pão. É gigante, então é bastante carne. Ele não estava olhando um espetinho de carne, ele estava vendo um boi virado assim, ó, assando inteiro. A questão da visão, irmãos. Eu estava pensando, eu tenho um filho de 6 anos de idade, eu lembrei do Salmo 139, na qual diz o Senhor, que ele diz que o salmista está dizendo assim, ó meu Deus, minha versão, tá? Linguagem de hoje do Clodes.
Ele diz assim: que maneira assombrosa tu me viu. Você me viu quando fui gerado no ventre da minha mãe, quando meus ossos ainda estavam sendo entristecidos. E você tinha todos os meus dias escritos no teu livro. Esse não é o livro da vida. O livro da vida é daqueles que creem e decidem crer. Senão nós ia acreditar em predestinação. Não é o nosso caso. É o livro do projeto. Quem é pai aqui? Você já alguma vez, no momento da gravidez, talvez você tenha acontecido de você dizer: o que será o futuro desse menino? O que será o futuro dessa menina? O que eu penso sobre ele? Eu quero abençoar. Rapaz, no dia que eu fui apresentar o Estevão, eu ainda não era pastor ainda, mas o pastor Jorge me liberou. Ele ia dar a bênção, só ele podia dar, mas eu dei a minha. Eu levantei o menino, me lembrei do Rei Leão, levantei o menino no alto, eu abençoei, meu irmão. Eu falei: meu irmão, você não vai ser maldição sobre essa terra, você nasceu para ser bênção. E descarreguei uma metralhadora de bênção sobre aquele menino. Porque a gente tem que pensar sobre os nossos filhos bem longe, já enxergar ele tendo os filhos dos seus filhos. O nosso problema, e o problema que o diabo tem feito, tem cegado este mundo, é a gente pensar só na nossa geração. Abraão, quantos filhos ele teve com Sara? Um. Não, mas teve com Ismael, com Quetura. Não, mas ele foi bem específico: a minha bênção é com Sara. Aí você diz: Deus, o que Deus tinha prometido? Conta as estrelas do céu, contra as areias da praia do mar, de modo que alguém que possa contar as estrelas do céu e as areias da praia do mar vai poder ter uma ideia do que é o tamanho da sua descendência. Pô, ele teve um. E não era falta de potência não, que ele com uns 150 anos, ele recebeu a Quetura, e a Quetura lhe deu, se eu não me engano, foram 9. Ismael teve 7, ele teve 9 príncipes, 9 homens. O homem era uma potência, meu irmão. Mas esse ele viu as areias da praia do mar e as estrelas do céu. Nesse ele enxergou toda aquela... Ele estava pensando nele? Ele não estava pensando nele, irmãos. Eu olho para o Estevão e eu vejo o estrago que ele vai fazer no inferno. Ele pode ser que ele se transforme em um missionário, num pastor, ou ser que ele possa se transformar num missionário e num pastor que é advogado, num missionário e pastor que é um fonodiólogo. Rapaz, eu tenho um grande amigo meu, que ele é fonodiólogo. É o cara mais... É um tipo que você chamaria, esse aqui é pastor puro sangue. Esse que fica com a ovelha, ele pega uma ovelha com 12 anos, ele leva um menino para casar, entrega e já está vendo os netos. E literalmente isso aconteceu com ele. Ele é um fonodiólogo. Sabe o que ele quis se especializar? Em crianças com problemas de especiais. Ele quer trabalhar com autista de alto nível, ele só quer trabalhar com criança neste nível. Você pode dizer: todo mundo queria trabalhar no distrito, fazendo os examezinhos admissionais e pronto. Não, ele quis pegar logo o mais pedreira de todos. O Mauro, que é o nome dele, ele tem acesso a pessoas que eu nunca vou ter. Acesso a famílias que eu nunca vou ter. É um missionário lá, irmãos. Tudo o que nós fazemos, temos que fazer para a glória de Deus. Só que eu percebi algumas coisas que estavam me empatando de atingir um novo nível na minha vida. E uma delas foi vitimização. E eu lembrei, Deus foi me lembrar uma coisa lá no passado que aconteceu comigo. Eu tive muita malária. Eu tive 7 malárias seguidas quando eu era criança. E isso aí eu tinha menos de 5 anos de idade, porque... com 6 anos a gente estava morando para o sul, então isso devia ter uns 3 ou 4 anos. É uma das imagens mais nítidas que eu tenho na minha infância. E eu me lembro que eu tinha uma malária tão forte, mas tão forte, que eu ouvia tudo, as pessoas falando comigo, que estivesse falando em câmera lenta. Oi, tudo bem?
Eu ouvia as pessoas falando desse jeito comigo. E eu achava aquilo muito engraçado. E os meus pais cuidando de mim, todo preocupado. A minha mãe era mãe clássica, né? Que a minha mãe era do tipo que se eu amanhecesse com febre e amanhecesse chovendo, ela me dava um remédio, me dava uma capa e dizia, vai para a escola. Ninguém rolava minha mãe, não. Mas eu me lembro que todas as pessoas estavam ao meu redor. Todo mundo estava me tratando com carinho. Todo mundo me dava atenção. Naquele eu tinha o suquinho que eu queria. Eu assistia o desenho quantas vezes eu quisesse. Meu Deus do céu, nunca fui menino. Aí eu percebi, rapaz, quando eu estou doente, eu sou bem tratado. Quando eu não estou doente, não tenho esses privilégios, pelo menos. Deus me mostrou como aquela passagem ela marcou minha vida. Já viu um homem doente? A mulherada reclama que quando a gente fica doente, né? Fica mole, né? A gente está com uma gripe, eu estou morrendo. E aí a gente fica jogado. E eu percebi que eu fazia isso. Que quando eu estava doente, eu meio que dava uma potencializada nessa doença. A verdade é que a minha mulher sabe quando eu estou muito doente e quando eu não estou. Quando ela começa a chegar com remédio para mim, é porque realmente eu estou mais doente do que eu estou percebendo. E eu percebi que isso estava enveredando para outros caminhos. Porque quando eu tenho que ser o cara forte, eu tenho que ser o cara valente, eu tenho que ser o cara que vai trazer o dinheiro para casa, eu tenho que ser o cara que vai trazer o sustento para casa, eu tenho que ser o cara que vai enfrentar o ladrão se quiser entrar lá em casa. Mas tem uns momentos que eu posso me dar a oportunidade de ser frágil. É quando eu estou doente. E eu percebi que nesses momentos que eu me vitimizava por causa da doença, você pode pensar uma coisa boba, a minha esposa, ela realmente me olhava com um olhar dizendo, eu estou cuidando de mais um menino. E eu percebi que eu levava isso para o sexo também. As pessoas dizem, as mulheres não gostam de sexo. Só homem gosta de sexo. E vê a cultura de que o homem precisa de sexo. Não, gente. Todo mundo precisa de sexo. Mulheres gostam de sexo também. Eita, que tem umas mulheres lá atrás que estão no poder. Estão levantando a mão assim. Mulheres gostam disso. A verdade é que as mulheres buscam sexo por maneiras diferentes que nós. Quando elas estão admiradas por nós, elas estão com bastante vontade. Quando elas estão decepcionadas conosco, não. E eu percebi que eu fazia meio que de vítima para minha esposa. Eu me vitimizava, irmão. Eu chegava para ela, tu não quer mais saber de mim e tal. Parecia um garotinho. Hoje eu vendo isso, meu Deus do céu, parece um garotinho. Parece o meu filho quando quer assistir desenho e começa a dizer, eu gostaria tanto de assistir um desenho. Gente, isso não vai fazer ela ficar mais afim de mim. Eu percebi, meu Deus do céu. Na hora deu vergonha, mas depois eu pensei, peraí, se eu estou aprendendo isso agora, o que eu posso fazer? Posso mudar. E comecei a decidir que e eu fui conversar com ela. Eu falei, amor, percebi uma coisa em mim que eu achei feia. Aí é claro que a gente vai falar isso para ela, ela vai dizer, agora que tu está sabendo disso? O comportamento dela começou a mudar comigo, a partir do momento que eu comecei a mudar o meu comportamento. Eu lembrei do valente de Davi, Samá. Em 2 Samuel, ele fala sobre os valentes de Davi, e em Reis e Crônicas também citam ele. Mas Samuel, ele era mais... Ele chegou a ver o reinado de Davi. E tinha um dos valentes de Davi que ele estava no campo, arando. E essa passagem mexeu muito comigo há muito tempo. E se encaixou perfeitamente. E vieram os filisteus, e todo mundo começou a correr. E ele estava lá na plantação de lentilhas dele, ele disse, não, daqui eu não vou sair.
E ele se posicionou onde ele estava e diz: daqui eu não vou sair. E todo mundo que veio para ele enfrentou, ele lutou várias horas ao ponto de colar a espada dele. Eu não gostava de uma frase que viviam dizendo lá na igreja: você tem que se posicionar, mas posicionar onde? É muito fácil chegar para alguém e dizer assim: se posicione, mas assim, eu preciso aprender. Eu sou um ser racional, principalmente os homens. Eu sou um ser racional, eu preciso saber o modo operante disso. Aí Deus me ensinou: se posicionar é ficar aonde Deus chamou para você estar. E fazer com excelência aquilo que você foi chamado a dar. Para exemplificar, se eu fui colocado para ser um marido, eu tenho que perseguir me tornar igual a Jesus. E amando a minha esposa como Cristo amou a igreja. Como é que eu amo? Como é que era a igreja? Ela é imperfeita. Vai ter coisas que eu não vou gostar, vai ter coisas que eu não vou ficar afim. Mas o meu padrão é ser igual a Jesus para ela. Então eu vou perseguir esse padrão. Eu vou buscar dia a dia me tornar um homem melhor. Se eu estou lá no trabalho e eu fui colocado para estar trabalhando em uma determinada função e os outros homens começarem a reclamar: eu não sou igual aos outros homens, os outros homens correram dos filisteus, eu vou me ficar meu pé, eu vou me ajeitar minha coluna igual ao super-homem, vou enfrentar o que tem e vou dizer: Senhor, naquilo que eu não sei, o Senhor me supre. Naquilo que eu não sou capaz, eu não vou me esconder em crítica, eu não vou me esconder em reclamação, eu não vou dizer: minha célula não está crescendo porque eu... Não, eu vou ser exemplo para os homens na minha célula, eu vou ser exemplo para os homens no meu trabalho, porque eu vou fazer exatamente aquilo que foi chamado e além. Eu comecei a colocar isso em prática, a minha esposa começou a se tornar mais carinhosa comigo. O meu filho olha para mim e diz assim: você é meu paizão. Sabe, gente, a gente tem uma janela muito pequena para marcar a vida dos nossos filhos. Muito pequena. O mundo está diminuindo cada vez mais. Um dia desse eu fui lixar uma mesa. A bicha estava cheia de vala e eu inventei de botar uma massa de madeira nela. Não sei nada de mexer com madeira. O pastor Montefusco, que é apaixonado por madeira, eu não sei. Mas eu disse: rapaz, eu vou pagar alguém para fazer isso, ou eu vou aprender a fazer isso, ou eu vou deixar a mesa jogada lá fora. Quer saber? Eu vou reformar. Comprei a massa, passei, comecei a lixar, eu e meu filho. Ele com a máscarazinha, com o óculosinho dele transparente que eu comprei, todo equipado, morto de feliz para estar fazendo aquilo comigo. É claro que a gente não conseguiu lixar, eu não sabia que precisava de uma lixadeira, e aí eu tive que ir no outro dia atrás de uma esmerilhadeira. Eu não conseguia a lixadeira, eu conseguia uma esmerilhadeira que é aquela de aço. Para você ver. O meu filho passou os dias todos falando: papai, a gente não vai lixar a nossa mesa. Papai, a gente não vai lixar a nossa mesa. Ele queria fazer aquilo comigo, ele não queria que eu fizesse sozinho. A minha ênfase de fazer as coisas é fazer para dar logo, para resolver logo o problema. Só que ele queria participar comigo. A mesa está cheia de furo, está envernizada, está linda, mas ela tem as minhas marcas e as marcas dele. Quais são as marcas dele? As marcas dele são o verniz ficou muito empapado em algum canto e ficou grosso. É a marca do meu filho ali. Aqui, ele tem 6, eu tenho 3, 4, se Deus for generoso, 5 anos que eu tenho para marcar a vida desse menino, porque daqui a pouco ele não vai querer andar mais com o velho, ele vai querer andar com os seus. A Bíblia fala: ensina um menino no caminho que ele deve andar, e mesmo quando ele estiver adulto, ele não vai se apartar. Aí diz: não, eu estou mandando para o pastor, e o pastor está lá, tem a escola dominical, tem a escola de líderes, e ele está ensinando. O líder dele não está acompanhando ele. Tem uma quantidade de pais que chegam comigo e diz: Clódson, anda junto com meu filho. Eu digo: meu irmão, não sou eu que tenho que andar com seu filho, é você. Não vamos terceirizar nossa paternidade. Nós fomos chamados para ser pais, igual o Pai do céu. Nós fomos chamados para ser Jesus para nossas esposas, igual o nosso Jesus Cristo.
Não julgo já ter alcançado, como Paulo fala, mas prossigo. Eu erro, eu peço perdão do meu filho, peço perdão da minha esposa, às vezes eu peço perdão do meu discípulo, eu tenho um sanguíneo, sei lá, deve ter algum gene italiano aqui dentro, que eu sou meio esquentado. Vocês estão percebendo, né? Mas ao mesmo tempo eu digo, Deus me dá um coração quebrantado a pedir perdão, porque quando eu peço perdão para o meu filho, ele está aprendendo a pedir perdão. E eu estou quebrando um ciclo de que homem não se arrepende. A coisa que mais irrita as mulheres, vou botar coisa não, parece que é uma só. A gente irrita ela em muitas coisas. Mas uma das coisas que mais irritam as mulheres é a gente não reconhecer que a gente está errado. E elas falam o que é para a gente? Tu sempre está com o dono da verdade. Tu sempre é o dono da verdade. Pode olhar na sua idade, na sua mental, seja com a sua mãe, seja com as suas irmãs, seja com a sua esposa. Você vai ver que em algum momento nós já fizemos isso. Sabe por quê? Dentro de nós há uma característica que Deus colocou. Você vai proteger e cultivar. Não é isso que ele falou lá no Éden? Dentro de nós queremos ser o protetor. Isso é bom. Dentro de nós queremos ensinar. E todo aquele que está debaixo da gente, a gente diz, não, eu vou te ensinar, mas só que a gente não entende que há um negócio na mulher que nos irrita muito. Ela gosta de ser suporte. E a gente ama que ela seja suporte, mas odeia. Por que a gente odeia? Porque o fato da gente entender que a gente precisa da ajuda dela, mostra o quanto nós somos fracos também. E a gente não gosta de mostrar fraqueza. Mas a gente ama porque é a pessoa que mais conhece a gente, são nossas mulheres. Mãe, irmãs, esposa, irmãs da igreja, pastoras. É muito importante. Vou dar um exemplo. A gente está trocando uma lâmpada, ok? Quem é que está lá embaixo dizendo? Move um pouquinho mais para a esquerda. Amor, chega aquilo, dá um comichão no ouvido, não dá? Amor, será que se você... Não irrita? Ela não faz, ela não pega a escada, mas e pede para a gente subir e fica lá. É o copiloto. A gente não fica lá nas panelas dizendo, amor, gira no sentido anti-horário. Que eu vi no YouTube, que esse guisado dá vontade de dar uma revanche, não dá? Só que se a gente fizer isso, elas pegam a gente e vão dar lá as 50 mil palavras que elas têm acumuladas, só naquele... Tá bom, amor, então agora eu vou te ensinar também a fazer o feijão, eu vou te ensinar o feijão, arroz, aí a gente está laçado, é melhor não. Sabe, gente, a gente tem que ser Boaz na vida dessas mulheres. Eu sei que a gente está falando sobre congresso de homens, mas não tem como a gente falar sobre nós homens e não falar sobre o nosso cultivo, o nosso jardim. Mesmo o solteiro tem que aprender agora para poder ser um marido. A gente se prepara, gente, para a faculdade, a gente se prepara para concurso público, a gente se prepara para ser pastor, a gente se prepara para ser médico, a gente se prepara para tudo, mas não quer se preparar para a família. Eu não estou dizendo que a gente vai ser perfeito, não, gente. A gente é turrão, é mal-humorado, a gente tem TPM. Homem tem um certo tipo de TPM, a mulher sempre fala isso. Tem dia que a gente acorda de mau humor mesmo. Tem dia que a gente chega em casa, eu digo, oh meu Deus, eu só quero ficar pelo menos 15 minutos. E a mulher chega lá correndo com um balde de palavras, né? Eu sei. Mas às vezes a gente transforma o que é uma bênção em maldição. Tudo por causa da nossa visão. Porque no dia que a gente perde essa mulher, no dia que aquele menino, se a gente perder aquele menino, aquela menina que são nossos filhos, a gente não volta mais a ser o mesmo. Ou você olha para a sua família como uma Canaã que tem que ser conquistada, ou você olha para a sua família como gigantes que vão te devorar. Eu decidi que eu vou conquistar o coração da minha esposa todos os dias. Nem todo dia eu consigo. Eu vou conquistar o coração do meu filho todos os dias. E eu já estou me preparando para vir mais um. E se vir a menina, eita Jesus, essa menina vai ficar tão apaixonada por mim que eu vou dar trabalho para o pretendente dela. Porque o padrão vai ser alto, papai.
Eu fui chamado para poder... Aí você diz, mas o que? E igreja? Não adianta você esperar ser um líder na casa do Senhor se a gente não for líder na nossa casa. Louco! Aí você diz, não, mas eu sou um líder no meu trabalho. Louco! De que adianta você ter um celeiro imenso se hoje vão te pedir tua alma? A única coisa que a gente vai deixar nessa terra é um legado no coração dos meus filhos. Um dia desse eu estava pensando, meu Deus, se eu vinha falecer... Esse tempo de Covid a gente pensa muito em morte, né? Eu digo, se eu vinha falecer, eu peguei 2 vezes Covid. Se eu vinha falecer, o que vai ser falado de mim no meu velório? Ele era um bom pastor, ele tinha uma palavra boa, ou um pedaço dele está em mim. Um pedaço desse homem está em mim. É isso que eu quero. Marcar o coração, em primeiro lugar, da minha família, dos meus filhos, porque aí eu vou ter bagagem para falar, eu vou ter bagagem para servir, eu vou ter bagagem para poder, o meu corpo, as minhas atitudes serem condizentes com a minha palavra. Eu tenho muito que aprender ainda, irmãos. Eu tenho 12 anos de casado, alguém pode ter 50 anos de casado aqui. Mas eu tenho muito a aprender. Mas eu digo um negócio para vocês. Eu vou prosseguindo de glória em glória, eu vou me tornar cada vez mais parecido com o meu Senhor Jesus. E esse é o nosso chamado. O mundo está aguardando a manifestação dos homens. Eu tenho 18 anos de evangelho. Isso é assim, ó, tem uma lei espiritual. Quando uma mulher se converte na sua família, a casa é santificada. Quando os filhos se convertem, a casa começa a ser santificada. Mas quando o homem da casa se converte, é avassalador, gente. Há um princípio, algo que foi colocado para nós. E esse tempo está sendo opressor contra os homens. Está querendo colocar a gente de escanteio. Quer que a gente se torne Clark Kent. Quer que a gente se encurve. Quer que a gente chegue em casa. Sabe quando o vitimismo também que eu tinha? Ai, estou tão cansado. Foi um dia tão difícil. Sabe o que eu estou querendo dizer? Me ame. Reconheça que eu trabalhei. A mulher olha para mim, vai olhar para mim e vai dizer, tu não sabe o que é cansaço. Aí ela entra numa competição, né? Eu lavei louça, eu lavei casa. Pensa que lavar louça não cansa, pensa que dona de casa não cansa, pensa que mãe não cansa. Aí eu digo, eu não estou querendo uma competição, eu só quero que tu diga que eu estou para ali muito. Enquanto que a gente chega em casa, cansado, diz, amor, eu vou só tomar um banho. Fica lá uns 15 minutos, né, dentro do banheiro. Deixa aquela água escorrer na sua cabeça. Se quiser economizar água, fica um tempinho ali no vaso, só olhando para o teto, avaliando como foi seu dia. Mas saia daquele banheiro como um vitorioso, dizendo, amor, matei um urso, matei um leão e amanhã tem um gigante na minha frente. Sabe o que ela vai sentir? Obrigado, meu Deus, por esse homem. Obrigado por esse valente que eu tenho em casa. Aqueles 10 homens foram mortos. Deus matou eles numa praga logo em seguida. Josué, aqueles 10 homens, eles não ficaram 40 anos no deserto. Aqueles 10 homens imediatamente geraram órfãos. Quando a gente não assume o que o Senhor nos direcionou para fazer, da maneira como o Senhor nos mandou fazer, nos posicionando, nossa família é atacada. Nossos filhos são atacados. Essa semana eu tive que expulsar um demônio de um menino de 11 anos de idade. Eu nunca tinha visto isso. 11 anos de idade, sabe o que foi? Celular. Não, o problema não é o celular, gente. O problema é que ele tinha um WhatsApp e um outro rapaz começou a assediar ele. Começou a dizer que ele era bonito, começou a dizer isso, começou a dizer aquilo. A mãe viu o celular.
E aí vocês podem imaginar o que aconteceu. Aconteceu algo emocional, mas que gerou algo espiritual também. 11 anos de idade. Porque eu quero dar um celular para o menino, porque eu quero chegar em casa e eu quero ter o meu descanso. Sabe, eu falo algumas coisas que parecem ser um pouco duras, mas eu falo para alguns homens, eu digo, nunca tenha filhos. Se você não quer sua casa desarrumada, e eu sou o cara que gosta da casa arrumada, se você não quer que tenha brinquedos no chão, se você não quer que tenha correria, se você não quer que tenha barulho, não tenha filhos. Se você não quer prestar contas com alguém, não se case. Mas se você quer tudo isso, Deus vai te transformar em Jesus e em Deus Pai, para uma família que Ele colocou nas nossas mãos. Esse é o tempo. Você já pode estar passos na frente disso. E essa palavra de hoje, ela pode estar dizendo para você aqui, continua, persevera, teu trabalho não é em vão. Mas para alguém pode estar, cara, eu tenho que acordar. Eu tenho que acordar. Eu vou acordar, eu vou ser um cara, eu vou fazer isso. Eu vou encontrar minha força no Senhor. Eu vou comer como pão agora essas coisas. E aí você vai ver a revolução que vai ser sua família. Deus, quando chegou com Abraão, Ele disse, sai da tua terra, sai da tua parentela. E Ele falou um negócio muito interessante para Abraão. Em ti serão benditos todos os solteiros da terra. Em ti serão benditos todas as mulheres da terra, todas as crianças. Ele falou assim. O projeto de Deus sempre foi família, irmãos. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Porque quando a tua família, gente, olha a presença poderosa, quando Deus começa a tratar com uma família e começa a transformar aquele jardim do Éden, Ele começa, as raízes de bênção começam a vir para a esquerda, vão para a direita, vão para frente, vão para trás, as casas não são mais na areia, elas começam a ir para a rocha. O que era um pântano se torna um jardim. O que era um deserto se torna um campo florido. Bosques frutíferos. A gente quer mudar as famílias, apontando nos dedos dos outros para o que eles devem fazer. Não pegue nisso, não manuseie isso. Gente, internet não é demônio, celular não é demônio, mas criança não precisa de celular. Ah, mas ele vai ficar chateado porque as outras crianças... Meu irmão, eu não tenho problema com as outras crianças, eu tenho problema com meu filho. Ele é o jardim que Deus colocou sobre a minha responsabilidade. Não é o meu sobrinho, não é o meu primo, não, Ele é. Ele é o meu Isaac. Ela é a minha Sara. Ela é a minha Débora, a minha Esther. Ele é o presente que Deus me deu, essa semente para abençoar esse tempo. E eu tenho que projetá-lo, para que quando ele for adulto, ele vai poder fazer escolhas. O problema é que essa geração não está tendo escolha, porque ela não foi semeada. Não é ensinar versículos, é ensinar princípios. É marcar o coração da nossa família, ao ponto dela se tornar um fermento que leveda a massa. Só para finalizar, a gente tem a ideia de que sobre o fermento, a Bíblia fala de 4 fermentos. Diga 4 fermentos. Fermento dos fariseus, fermento dos saduceus, fermento dos Herodes. Fermento dos fariseus, religiosidade. Religiosidade fede no nariz dos nossos filhos. Saduceus, está na igreja, está dentro da igreja. A gente fala sobre milagres, a gente fala sobre a vida de Deus, mas é só que Deus não interfere na nossa vida. É aquele cristianismo na qual Deus não se importa, Ele não se mexe, Ele só vai prestar conta lá no final. Ele te deu um cartão de crédito, Ele vai embora e você tem que se virar. É um Deus distante, é quase agnóstico. E o Herodes, que é o político, vive fazendo joguinho. Deixa eu falar um negócio para você.
Se você só dá uma flor para sua esposa, se você só dá um presente para sua filha, se você só dá um presente para o seu filho, se você só dá um carinho para aquelas pessoas que estão sob a sua responsabilidade, quando você erra, você está sendo político. Infelizmente eu já fiz isso muito. Quando a minha mãe ficava chateada comigo, eu ficava toda ali pelo canto. Quando a minha esposa estava chateada comigo, eu ficava ali toda ali pelo canto. Eu decidi mudar. Eu decidi mudar. Você pode dizer, meus filhos estão adultos, mas você tem netos. Sabe como você ganha o coração dos seus filhos que estão machucados com você? Ganha o coração dos seus netos. Eu, durante muitos anos, fui inimigo do meu pai. Eu passei a minha adolescência, meu pai me agredindo moralmente, porque eu era o filho da mãe e ele, o meu irmão, era o filho dele, dentro de casa. Não sei se vocês entendem. O preferido dela, o preferido dele. 7 separações. 7 separações. No início, nas primeiras separações, eu tive asma. Eu tive asma emocional. Não sei nem qual o nome técnico para isso, mas eu tinha saudade do meu pai, porque era o meu super-homem. O meu super-herói foi embora. O meu super-herói ficou meses embora. Eu só tinha... Meninos precisam olhar e ver o pai. Aí meninas precisam ver o quê? Precisam ver o pai também, porque a gente precisa dos dois. Por isso que às vezes as meninas estão se entregando para qualquer cara, porque precisa ter um pai ali. Uma vez, eu acho que foi a 6ª ou a 5ª vez, foi no dia do meu aniversário de 18 anos, foi a 6ª vez, depois foi de 21. Minha mãe disse que vinha para cá para Manaus, nós éramos de Santarém. Minha mãe disse que vinha passar uns dias aqui, ela me deu uma carta para me entregar para o meu pai, assim que ela tivesse ido. Era a carta dizendo que ia embora. Eu vi ele ler a carta, eu vi o meu pai chorar e eu saí. Porque ele era meu inimigo em casa. A minha mãe dizia, quando você crescer e for adulto, eu vou me separar do seu pai, quem vai cuidar da casa é você. A minha mãe colocou dentro do meu coração para me ser Absalão no lugar do meu pai. Esse era o meu contexto familiar, irmãos. Você pode ter um contexto bem pior do que o meu, ou bem melhor do que o meu. Fui perdoar o meu pai no Veredas. Fui abraçar o meu pai no Veredas. Meu pai está lá em casa agora. Eu vim aqui, meu pai está lá em casa com meu filho. Quando nasceu o Estevão, eu lembrei do meu pai e da minha mãe. Eles tiveram 3 e eu estou no primeiro. Eu não sei qual foi a sensação que você teve quando você pegou seu primeiro filho ou sua primeira filha, mas a sensação que eu tive é, eu não tenho direito mais de ficar doente, porque eu preciso suprir emocionalmente, espiritualmente, financeiramente esse menino até ele se tornar um homem. Eu não posso deixar ele órfão. E eu lembrei que meu pai passou por isso 3 vezes. Mas sabe quando foi realmente quando o meu coração se quebrantou com meu pai? Quando meu filho fez agora faz alguns meses, o meu filho ligou para o meu pai, pediu o celular, disse, vovô, quando é que você vem me visitar? Aí meu pai veio, passou um dia comigo, e aí ele foi embora, não, ele não veio, meu filho começou a chorar, porque meu filho tem assim, ele chega e arruma toda a mesa, ele bota as xícaras, ele bota aquele paninho, que eu não sei qual é o nome daquele paninho, mas as mulheres devem saber, bota aquele paninho lá, botou a xícara, botou tudo, porque o vovô ia vir e ele queria que tivesse a xícara do vovô lá. O papai não veio na 6ª. O Estevão ficou chocado. Aí o papai veio no sábado, de manhã. O papai jogou videogame com o Estevão. Brincou de desenhar com o Estevão. A minha esposa falou para ele que o Estevão tinha feito, quebrou o coração do meu pai. O papai participou, veio na semana seguinte já para ficar o final de semana. E minha célula, eu tenho uma das células minhas que funciona lá em casa. O meu pai entregou a sua vida para Cristo naquela célula. E ele falou, o meu neto foi instrumento de Deus para minha salvação.
Ele está vindo morar comigo, no lado da minha casa lá. Agora, esse mês, agora ele já vai estar lá, vai morar comigo. O meu pai ganhou o meu coração de uma vez. Eu tinha perdoado meu pai, mas eu não tinha um relacionamento com ele. E eu estou tendo um relacionamento com ele por causa do meu filho. Eu vi isso acontecer muitas vezes com outros. Então não me diga que não tem tempo para você. Não me diga que não pode ser, não. Enquanto eu estiver aqui, ó, nesse pulmão aqui, ó, tudo pode voltar a ser o que o Senhor decidiu para nós. Fique de pé. Josué liderou uma geração com Caleb. As suas duas famílias foram importantes. A família de Caleb conquistou Hebrom. Josué pôde proclamar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué era de Efraim, Caleb era de Judá. O reino, quando se dividiu, foram liderados por quais clãs? Efraim, Judá. Você vê o impacto geracional de uma escolha? Feche seus olhos. Quero que você visualize agora todas as pessoas que o Senhor colocou na sua vida, na qual o Senhor colocou sobre sua proteção, sobre a sua responsabilidade. E veja e visualize cada pessoa dessa crescendo, se tornando semelhante a você. Um filho se torna semelhante ao pai quando ele se torna pai. Veja o impacto na vida dessa pessoa. Veja características suas nesta pessoa. Veja falas suas nesta pessoa. Veja um legado que foi deixado. Veja você no final da sua vida podendo dizer: combati o bom combate, não neguei a fé, deixei um legado, uma marca que é mais do que dinheiro. Toda uma geração foi salva por decisões minhas. Veja você chegando diante do Senhor com as mãos limpas, mas não vazias. É assim o desejo do Senhor para nós, que a nossa vida seja uma oferta suave ao Senhor. Que todo dia a gente morra para que se cumpra a verdade do Senhor, para que se cumpra o chamado do Senhor sobre nós. O Senhor deseja que você seja as suas mãos, os seus pés, a sua boca, o seu abraço, o seu olhar, as suas atitudes diárias sejam para a glória dele. Ele quer que você abrace o seu filho e o seu filho conheça o Pai através de você. Ele quer que você sirva a sua esposa e ela veja Jesus através de você. Esta geração está carente de pais e essa geração está carente de referências. Deus chamou você e eu para sermos esta manifestação de filhos. Essa criação está clamando para que nós tomemos uma posição.